A agricultura se desenvolve no mundo de diversas formas. Obviamente, a agricultura que a gente verifica aqui no Sudeste, ou no Nordeste, ou no Norte do país, a gente vai verificar em outros formatos em todo o mundo. A agricultura, ela tem faces, ela tem mecanizações diferenciadas. E hoje a aula é sobre isso. Nós vamos estudar um pouco mais sobre a chamada geografia agrária. Primeiramente, para a gente começar a aula de hoje, a gente vai ter que fazer algumas diferenciações. Primeiramente, a gente vai diferenciar o que seria a chamada os sistemas extensivos dos sistemas intensivos agrícolas. Primeiramente, quando eu falo dos sistemas intensivos, eu falo daqueles sistemas de alta produtividade. Ou seja, os sistemas de alta produtividade, por exemplo, nós vamos citar como claramente, eu posso citar os sistemas que vão depender de capital. Então vamos fazer um paralelo assim. Imagina que eu tenho dois países. Esses dois países, um utiliza o sistema intensivo, que é esse daqui, e esse utiliza o sistema extensivo. Vamos supor que os dois produzem 100 quilos de milho. No sistema intensivo, vamos supor que eles queiram aumentar de 100 quilos para 200 quilos. Se esse utiliza o sistema intensivo, ele vai colocar mais fertilizantes, mais agroquímicos, vai melhorar o solo, ele vai melhorar as sementes e no mesmo pedaço de terra, ele vai diminuir o pedaço da safra, o tempo da safra, e em vez dele produzir apenas 100 quilos, ele vai produzir 200 quilos no mesmo pedaço de terra. Já o outro lado, o lado extensivo, que é tipicamente o caso brasileiro, se por acaso eu precisar aumentar a produção, o que a gente faz? Abre um pedaço de terra. Então, enquanto o sistema intensivo para ele, a demanda sempre é capital para no mesmo pedaço de terra eu produzir mais, no nosso sistema, o sistema extensivo de baixa produtividade, nós vamos ter sempre a demanda de terras. Então, aqui no sistema intensivo, eu produzo mais com menos terras. E a gente, para produzir mais, precisa de mais terra. Então, a gente tem uma baixa produtividade por quilômetro quadrado. Então, a gente pode citar as grandes agriculturas em todo o mundo e também em trechos do Brasil que utilizam sistemas mais intensivos, de alta produtividade, mecanizado. Já do outro lado, eu posso pensar nos sistemas mais extensivos, onde sempre está sendo necessitado abrir novas fronteiras agrícolas e expandir o território a partir da perspectiva agrícola de fato. Então, sempre temos uma busca por terras no Brasil em nossos sistemas, principalmente extensivos. Quero destacar com vocês que a gente tem uma lógica que vai se diferenciar o território, pelo menos em duas práticas muito claras de relação de trabalho. Eu posso ter uma relação de trabalho, por exemplo, da agricultura do tipo do agronegócio ou agricultura empresarial. Essa agricultura empresarial, ela tem como uma marca principal, principalmente aquela que está atrelado a todas as cadeias da economia. O setor primário, a gente vai ter o próprio campo, a produção agrícola, a produção animal, a agricultura, o cultivo nos solos, entre outros. Mas também eu tenho um setor secundário nessa minha agricultura empresarial, onde existe o patrão. Por isso também o termo de agricultura patronal. Nesse caso, por exemplo, os insumos, fertilizantes, agroquímicos vêm de grandes empresas, como por exemplo eu posso citar o caso da Monsanto nesse sentido. A gente também tem a perspectiva dos tratores, além dos agroquímicos que também adequam e fazem presença nesse espaço. E a agricultura terciária. O setor terciário, nós temos os setores de transporte, nós temos o mercado de ações, nós temos bancos e linhas de crédito para o campo. Então, quando eu falo sobre as lógicas do agronegócio, o agronegócio ele vai envolver grandes a pequenas cadeias, ele vai envolver grandes terras a pequenas terras, ele vai envolver no geral. E diversas camadas diferentes de agronegócio vão existir englobando
todas de fato as cadeias dos setores da economia. Aqui eu tenho tanto o campo quanto a própria indústria e os setores de transporte, por exemplo, referenciando que tudo está envolvido em uma grande cadeia patronal do agronegócio, o nosso sistema empresarial. Eu quero dar um destaque que essa é a agricultura mais comercial, voltada principalmente às exportações das commodities. Eu tenho a presença principalmente de uma economia de alta mecanização e capacitação em produtividades. Então é aqui nas grandes cadeias, lembrando que o agronegócio vai envolver também médias e pequenas cadeias, mas as grandes cadeias são aquelas voltadas à exportação com alta mecanização, presença de grandes latifúndios, pedaços de terra que ultrapassam 1.000, 5.000, ultrapassam 10.000 hectares. Isso é muito pedaço de terra de fato. Destaca-se dentro dessa cadeia as maiores inserções dentro do agrobusiness, a gente vai verificar nesse sistema do agronegócio. Então, o agronegócio, só para vocês terem noção, eles são 21% de todo o PIB brasileiro. No mercado de trabalho também empregam 20% das pessoas estão no setor primário dentro do agronegócio. Claro que vamos destacar alguns pontos. Quando eu falo sobre o grande processo de empregabilidade da mão de obra, a empregabilidade da mão de obra do campo não está nas grandes cadeias do agronegócio, porque aqui eu tenho uma alta mecanização. A grande quantidade da mão de obra, ela é verificada principalmente nos campos familiares brasileiros. E também nos processos das exportações. Nas exportações, nós vamos ter um amplo crescimento, principalmente do agronegócio, 43% está destinado à lógica do agronegócio brasileiro na cadeia de exportações no geral. Então, vamos lá. A gente parte desse princípio que a gente pode pelo menos fazer duas divisões aqui. Claro que o campo ele não é o campo do rico e o campo do pobre. O campo não é apenas do latifúndio e do minifúndio. Existem grandes latifúndios, existem latifúndios, grandes propriedades, médias propriedades, pequenas propriedades e minifúndios. É óbvio que eu vou encontrar mais agricultura empresarial nos latifúndios, grandes propriedades e parte das médias propriedades. Aqui eu vou ter uma agricultura empresarial de fato. Já essa agricultura patronal, onde eu tenho uma relação de patrão e empregado. Já a agricultura familiar, ela também pode ter uma relação patronal também. Porém, aí a gente vai ver as mãos de obras temporárias vão ser muito presentes dentro desse fato. Mas aqui eu tenho por característica mão de obras e relações um pouco mais familiares dentro dessa ideia. Quero destacar com vocês que a grande mecanização aqui em agricultura comercial de monoculturas está nas grandes cadeias. O contrassenso desse processo, a contrapartida desse processo, o contra-olhar desse processo está as agriculturas familiares de fato. As agriculturas familiares com uma produção familiar, uma menor capitalização, menor produtividade, eu vou ter a presença de minifúndios, técnicas mais rudimentares no campo, eu vou ter a menor quantidade de dinheiro empregado dentro desses espaços. Uma produção tipicamente familiar. Ah, professor, mas eu posso ter produção familiar apenas no minifúndio? Não. Pode acontecer no latifúndio, algumas áreas do latifúndio, aconteceu o processo, por exemplo, de parcerias, criando as ideias dos parceiros que vão dividir a produção. Então, eu sou o grande dono de uma grande terra, eu tiro um pedacinho da minha terra e cedo aos meus empregados para que a gente possa fazer uma divisão da produção agrícola. Ele vai ficar com uma parte, eu vou ficar com outra parte. Então, isso pode acontecer, de fato, o sistema de parcerias em terras. Quero destacar também com vocês, dentro desse processo, muito claramente, eu vou ter também, como muito forte,
o processo da agricultura familiar, eu posso ter os sistemas de arrendatários também, tá? Os sistemas de arrendatários não é um sistema de parcerias em si, mas é um sistema onde eu vou alugar a minha terra por um valor fixo. Eu não divido a produção, eu tenho valor estipulado dentro dessa ideia. E assim, a agricultura familiar, apesar de ele ser 77% de todas as fazendas do país, essas 77% das fazendas estão em apenas 23% das terras. Então, o agronegócio da agricultura empresarial, eles têm poucas fazendas e muitas terras. Eles têm predomínio de terras. Enquanto a agricultura familiar, eles têm muitas fazendas e poucas terras. Eles têm predomínio no número de fazendas. Então, aqui, quem tem mais fazenda, inclusive mais emprega o setor, principalmente no setor agrícola brasileiro, é nada mais, nada menos que o setor familiar, compreendendo 23% de toda a produção agrícola. Então a gente vê que mais de 70% é da produção em números, sim, do agronegócio, mas não quer dizer que isso vai alimentar a nossa mesa. Grande parte disso daqui são pauta nas exportações brasileiras, de fato, quase a metade das exportações brasileiras. Isso mostra o Brasil com uma forte dependência do setor primário. Então a gente tem quase metade das nossas rendas das exportações voltadas apenas aos setores agrícolas. Isso é um negócio prejudicial de fato para a gente. Quero destacar que, além disso, dessa análise do Brasil, eu posso fazer uma análise breve também do mundo, tá? No mundo, por exemplo, eu posso pegar o caso dos Estados Unidos, organizado de certa forma nas produções de belts. Eu tenho uma produção agrícola muito forte, principalmente aqui, ó, essa produção agrícola com o chamado Farm Bill. Esse Farm Bill, como característica principal, nós vamos ter uma presença muito clara, principalmente de um incentivo agrícola que vai acontecer nesses trechos, principalmente da nossa produção agrícola aqui no país dos Estados Unidos. Quero destacar com vocês um processo muito claro. Aqui, ó, eu vou ter menos de 1% do PIB da produção dos Estados Unidos é o setor agrícola, bem diferente da gente que compreende mais de 20%. Aqui a produção ela é elevada, aqui eu tenho grandes incentivos fiscais do chamado Farm Bill. A produção, normalmente a gente se vê em belts, então eu tenho cinturões de produções agrícolas, como o cinturão leiteiro sobre as regiões do Nordeste, as áreas do Sul com a presença de algodão e trigo, as áreas mais a oeste antes de chegar aos desertos, com as pecuárias de corte. Então, há uma produção muito elevada, principalmente nesses trechos de produção agrícola no país, nesses pedacinhos aqui, muito claramente para vocês. Já na Europa eu tenho poucos espaços para plantio. E isso se dá, obviamente, que esses poucos espaços é por causa de um clima muito forte ao norte do europeu e também a pouca ausência de áreas continentais. Quero destacar as produções mediterrâneas que estão na produção de uva, produção, por exemplo, de óleo também, de azeites, criações de agriculturas de encostas, a pecuária adequando grande parte das regiões norte-europeias, além da produção de cereais em alguns trechos da Europa Central. Na China, por exemplo, nós temos uma produção que aumenta em relação ao PIB do país. Tanto os Estados Unidos quanto a Europa utilizam subsídios agrícolas para incentivar suas produções. Isso daí é um ponto extremamente debatido, principalmente nas reuniões que são geradas pelo antigo GATT, hoje conhecido como chamado OMC. A OMC realiza rodadas, como a rodada de Uruguai, a rodada de Doha, a rodada do Milênio, que é nada mais, nada menos que uma série de questões, a serem trabalhadas, principalmente numa rodada de discussões, de debates
de entrelaces entre conversas entre empresários que muitas das vezes acabam no debate a respeito dos subsídios agrícolas que a Europa e Estados Unidos dão aos seus agricultores, diminuindo o custo de fato da produção agrícola mundial. Isso faz com que isso gere inclusive um grupo de discussões chamado de G20 comercial, onde se propõe a discutir esses subsídios agrícolas. Dentro do G20 temos trechos, por exemplo, de países africanos, Índia e China, debatendo sobre esses subsídios. Tanto a China quanto a Índia também mostram as grandes presenças dos setores agrícolas nacionais. Concentra um terço da população de fato no campo da China e também recebe incentivos fiscais, mas menos se comparado à Europa e Estados Unidos. E recentemente vem passando por uma intensa modernização, assim como a Índia passa por uma modernização menor de fato, com avanços um pouco mais recentes, e ele chega a concentrar grande parte da sua população ainda no campo indiano, e ele tem um trecho bem maior do PIB, de fato, se comparado ao caso chinês. No continente africano, a gente pode destacar claramente para vocês a forte presença de sistemas extensivos no campo, como a pecuária transhumante, de povos nômades que andam sobre os desertos, além dos sistemas de plantation e a falta de tecnologia, gerando uma produtividade muito baixa nesse continente. E no Brasil? No Brasil a gente pode destacar que a grande agricultura comercial, a agricultura comercial de fato, ela vai estar presente principalmente nas regiões do Sudeste, regiões do Centro-Oeste e as regiões Sul. Enquanto a agricultura familiar vai estar presente principalmente no Nordeste e também nas regiões Sul. Quero destacar para vocês que esse Nordeste e região Sul, na agricultura, Nordeste e região Sul, na agricultura familiar, se concentra em parte no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e no Nordeste está no Agreste nordestino esse processo. Aqui no Sudeste, eu posso destacar as grandes cadeias produtivas de uma intensa mecanização que a gente vai verificar nas regiões do Sudeste. As cadeias do agronegócio estão presentes aqui. Destaca-se o maior produtor de café que nós vamos ter no Brasil, que é o estado de Minas Gerais. São Paulo vai ser o maior produtor de laranja. Cana-de-açúcar, nós vamos ter produção em São Paulo. Silvicultura, principalmente Espírito Santo e Minas Gerais, tá? O destaque também se dá pelas regiões de São Paulo na pecuária, com a maior quantidade de abatedouros e frigoríficos estão nessa região. Então, o Sudeste, tanto o Sudeste quanto o Sul e o Centro-Oeste, mostram um sistema de desenvolvimento agrícola muito mais desenvolvido. O Centro-Oeste também uma intensa mecanização, muita mecanização em insumos dentro da cadeia do agronegócio e alguns incentivos para estar sobre essa região. Quero dar o destaque que a soja, o maior produtor, a gente tem o estado do Mato Grosso. Filiado também a ele, nós vamos ter o Maranhão. O arroz, ele está distribuído sobre diversos espaços, principalmente brasileiros e mundiais. Destaca-se também a forte presença da região sul na produção, principalmente da herança europeia da agricultura familiar. Destaca-se para dois grandes estados produtores, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Rio Grande do Sul, quero dar o destaque para a produção da pecuária, do trigo e também do arroz e da uva para vinhos no geral. No Nordeste, posso dar um destaque nas suas diferenças. Na zona da mata, no litoral, tem a presença da cana-de-açúcar e o cacau no sul da Bahia, sendo o cacau no sul da Bahia o maior produtor do nosso chocolate, o maior produtor de cacau é na região da Bahia. Já na Agreste, nós temos as regiões da policultura, mandioca, feijão, as grandes feiras do Agreste de policultores, a gente vai verificar, por exemplo, nas mãos de Feira de Santana, da Bahia, entre outros. O sertão, nós vamos ter a fruticultura irrigada nos trechos conhecidos como Petrolina, Juazeiro. Nós vamos ter produções de fruta, por exemplo, aquelas uvas sem caroços, sem sementes, chamadas de uva Vitória, uva Thompson, vem dessa região, além de manga, kiwi, entre outros. E também a produção da pecuária e algodão. No meio norte,
destaca-se a produção de arroz e de agropecuária, principalmente no estado do Maranhão. Quero dar o destaque em uma maior região de expansão da soja nos últimos anos, a maior fronteira, a última fronteira aberta, né, agrícola brasileira. A gente tem as regiões envolvendo Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A última fronteira agrícola destaca-se pela produção de grãos no geral. Essa região foi extremamente chamadora de sulistas. Nessa década de anos de 1970, foram para a região para produzir grãos. Aqui, esses sulistas, eles perderam suas terras no sul do país devido ao processo de minifundiarização. As terras foram ficando tão pequenas por causa de partilha por herança. As terras ficaram tão pequenas que o cara preferia vender uma terra ao sul e ir para o Nordeste para poder trabalhar, chegando nas regiões de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Matopibá. Bonitinho para vocês. Na região norte, destaca-se o avanço do arco da devastação na pecuária. Então aqui nós podemos destacar muito claramente na região norte o avanço, de fato, da grande fronteira agrícola brasileira está instituída sobre essa região norte, no chamado Arco da Devastação. Então, aqui nós vamos ter o avanço da fronteira agrícola motivados por vetores como garimpo, a gente vai ter as madeireiras, avanço da pecuária e agricultura sobre esse espaço. Então, quando eu falo sobre o Brasil no geral, eu falo sobre essas características produtivas do nosso território nacional. Espero que vocês tenham entendido ponto a ponto desse grande resumo, dessa aula trazida sobre geografia agrária mundial e brasileira para vocês. Galera, não percam tempo. Aqui na descrição tem uma série de exercícios para que você possa amassar no assunto. Vou pular disso daqui também e pedir, se possível, curta esse vídeo, compartilhe o canal, veja cada um dos pontos das aulas que eu daqui a pouco vou sair da frente, mas antes não deixe também de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vou sair da frente para que você possa fazer as suas anotações. Galera, beijos, abraços, estamos juntos e até mais. Valeu, tchau, tchau.